Oi, oi, primeiro ano. Então, vamos continuar falando sobre força, né? Aliás, falando nosso conteúdo de força, já vimos as leis de Newton. Hoje, para essa atividade, vamos falar um pouco sobre alguns tipos de força, certo? A primeira é a força-peso. O que seria a força-peso? É muito difícil porque no nosso dia a dia a gente usa muito a expressão vou me pesar. Só que na física, esse termo, essa palavra peso, ela não é relacionada com a massa, certo? Ou, aliás, ela é relacionada, mas ela não é massa. Então, pra gente, peso é força, não massa. Então, tem muitas questões que brincam aí com essa pegadinha. Quando eu falo no nosso cotidiano que eu vou me pesar, na verdade eu estou indo medir minha massa, que é o que vai dizer lá na balança. Quilos é unidade de massa. Peso, na física, é força, que a unidade de medida é newtons. E o que é a força-peso? É a força com que, no caso a gente está aqui na Terra, com que a Terra puxa a gente para o centro. Todos os corpos existem gravidade, mas isso é para outro assunto. Mas os corpos mais pesados, eles têm uma gravidade mais forte, certo? No caso, a gente associa a gravidade da Terra, a gravidade da Lua, gravidade dos planetas em geral. Então, a força-peso é a força com que a gravidade nos puxa, certo? Então, para eu calcular essa força-peso, vou ter que saber a gravidade do local, no caso a gravidade da Terra, e a massa do objeto. A gravidade na Terra, ela é em torno de 9,8. Tem uma variação conforme você se afasta, mas para toda a superfície da Terra, ela é considerada 9,8 metros por segundo. Para facilitar os cálculos, né? Geralmente a gente pode arredondar a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vocês sabem que a gravidade a gente usa é 9,8, mas como já é um valor aproximado, a gente pode usar 10. Mas fiquem atentos à questão que vocês for fazer, porque geralmente, se na questão não vier dizendo, você pode usar 10, mas se vier especificando que é 9,8, vocês já sabem, certo? Então, eu vou mostrar só aqui para vocês. A fórmula da força-peso é massa vezes a gravidade. Então, eu vou pegar a massa do corpo e multiplicar pela gravidade do local. Para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui esse livro que mostra as gravidades nos planetas e aqui na Lua também. Eu disse que a gravidade na Terra a gente pode considerar como 10 metros por segundo, né? Então, na Lua seria 1,6, em Júpiter 3,7, Vênus 8,9, na Terra 9,8, Marte 3,7, Júpiter. Então a gravidade em Júpiter é maior, 24,8, bem maior. Então, e aqui também tem uma tabela, uma pessoa de 60 quilos, com massa de 60 quilos em cada planeta. Então, seria isso. Então, tem alguns que a gente sentiria mais leve e alguns que a gente sentiria mais pesado, né? Então, a relação de peso e massa. Lembrando que a massa não muda. Se eu que tenho aqui não vou revelar meus quilos, mas se uma pessoa tem aqui 80 quilos, ela for para a Lua, considerando que ela não emagreça, não engorde, ela vai chegar lá na Lua com 80 quilos. Só que a sensação do peso dela vai ser diferente, porque a gravidade é diferente. A outra força que eu vou falar para vocês é que força normal. O que seria essa força normal? É a força quando eu tenho alguma superfície, certo? Quando algum objeto está apoiado em uma superfície, seja na horizontal ou na vertical,
eu vou ter a força normal. É a força, a reação da superfície, certo? A força normal, ela sempre, quando ela está na horizontal, ela se equivale ao peso. Combinado? Ela se equivale ao peso. E a força de tração seria a força que é aplicada dentro do carro. A força de tração é aquela que é aplicada em um fio. Então, só o fio vai direcionar a aplicação da força. Oi, Ana. Não, mas nem aqui não. A força elástica não vou falar agora. A outra força que eu queria falar é a força de atrito. A gente escuta muito essa palavra em algumas coisas. De atrito, não sei o que. Em muitas questões vocês vão ver daqui pra frente. Desconsidere o atrito, considere o atrito. Mas afinal, o que é isso? O atrito, as superfícies, elas não são lisas, elas têm irregularidades. Quando essas irregularidades se juntam, formam o que a gente chama de microsoldas, que é uma superfície gruda na outra. Quanto mais microsoldas, quanto mais irregularidades esse corpo tiver, essa superfície tiver, maior será o atrito. Quanto menos, menor será o atrito, certo? Então, o atrito vem dessas soldas que é feito entre... E são micro, viu? Eu tô falando quando a gente aproxima em milhares de vezes em um microscópio que a gente pode ver. E existem dois tipos de atrito. O atrito estático e o atrito dinâmico. O atrito estático é quando o corpo está parado. E o atrito dinâmico quando o corpo está em movimento, certo? Por quê? O atrito dinâmico, ele é um só, ele não varia. Já o atrito estático, ele varia. Ele pode aumentar, ele tem até um limite, mas ele aguenta até esse limite. Depois desse, eu vou ter o atrito estático. E o atrito, ele vai depender da força normal. Então, o atrito ele depende da força normal. Então, depende também da força peso, certo? Aqui é a fórmula da força de atrito. Essa letrinha aqui a gente chama coeficiente de atrito. E esse N é a força normal. Então, para eu saber o atrito, eu tenho que saber a força normal. E coeficiente de atrito, ele pode ser o coeficiente de atrito dinâmico ou o coeficiente de atrito estático, certo? Mas a fórmula é a mesma e é só multiplicar os dois valores. Eu vou mandar o material para vocês entenderem melhor e alguns links também para quem quiser uma explicação ainda mais detalhada. Beijo, tchau. Eu vou fazer aqui de novo.